A indecisão pode custar muito caro, além de gerar falta de posicionamento. Toda vez que você não se posiciona ou que você demora para tomar uma decisão, você vai estar pagando alguma coisa por isso, seja com recursos, seja com tempo ou seja com a sua energia. Isso vai te custar alguma coisa. Pensa bem, se você demora para tomar uma decisão e ficar remoendo aquilo o tempo todo, você está perdendo tempo, um tempo que poderia ser utilizado para conseguir uma coisa maior. Se você demora para tomar uma decisão frente a uma oportunidade de trabalho, você pode perder aquela oportunidade. Se você demora para se decidir ou se posicionar em um relacionamento, o seu relacionamento pode estar correndo risco. Ou se você tem uma ideia brilhante e demora para colocar essa ideia em prática, você pode perder o momento ideal de aplicar aquela ideia. As duas maiores barreiras que impedem as pessoas de tomarem decisões rápidas e eficazes são o medo de errar e a falta de discernimento. Então, se você demora para se decidir porque você tem medo de tomar uma decisão, medo de errar, você tem um tempo pré-decisão. Se a sua decisão der errado, ou se aquilo não der certo, você vai ter um tempo pós-decisão para poder reparar aquele erro. Então, você tem um tempo pré-decisão e você tem um tempo pós-decisão. A questão é que um desses dois pode ser eliminado ou encurtado. Você deve considerar e ponderar todas as coisas, mas sem deixar que o medo, as emoções sejam mais fortes na tomada de decisão. Além disso, quando você toma uma decisão com medo, você já entra naquele processo, naquela execução com o medo de errar. Então, quanto maior for o medo de errar, menor vai ser a sua fé para acertar. E isso coloca um resultado externo em risco. A mentalidade correta é você entender que não existe perda. Ou você ganha ou você aprende. Quando você tem essa mentalidade, você passa a tomar decisões mais rápidas e mais eficazes. Então, a sua mentalidade, ela já entra em uma ação mais positiva e com mais fé, o que faz com que você aumente a probabilidade de acertar. Uma outra grande barreira que nós temos na tomada de decisão é a falta de discernimento. Nós somos a geração que mais tem dificuldade em discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado. Mas se você observar na natureza, existem sempre dois fundamentos que determinam entre uma coisa e outra. Por exemplo, só existe vida ou morte. Não existe meio vivo ou meio morto. Você nunca vai ver um meio vivo andando pra rua. Só existe dia ou noite. Não tem meio-dia ou meia-noite. Só existe o bem e o mal, a verdade e a mentira. Sempre só existem dois pilares. Até mesmo a estrutura do DNA é feita sobre duas espirais que se conectam. Então só existem dois pilares. Quando você passa a entender que só existem dois pilares, fica mais fácil de decidir. Não tem meio termo. Ou é bom ou é mal, ou é verdade ou é mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que nós vemos é uma fração que nos dá a ilusão de ótica ou a impressão de algo ser verdadeiro ou ser falso. Por exemplo, você pode olhar daí e ver 6, ou olho daqui e vejo 9, e nós estamos tendo perspectivas diferentes, embora ambos de nós estamos olhando para o mesmo símbolo. Então é uma questão de perspectiva, mas isso não muda o fato de que tudo na natureza e na vida se sustenta sobre dois pilares. Então quando você começa a aprender a discernir melhor entre as coisas, você passa a tomar decisões mais rápidas e mais eficazes. Pessoas que tomam decisões rápidas e eficazes não têm medo de errar, entendem que mesmo o erro é uma oportunidade, elas ponderam e classificam muito bem as coisas e têm alto foco para discernir entre uma coisa e outra. Com isso elas acabam economizando tempo, recursos e energia, e elas pegam esse tempo, esse recurso e essa energia e canalizam em outra coisa que vai ser mais efetivo. Então pare de pagar um preço alto por uma coisa que é absolutamente de graça na vida. Decisão é de graça, posicionamento é de graça, mas a gente insiste em ficar pagando por isso através do nosso tempo, do nosso dinheiro e da nossa energia.